Bom dia, queridos, graça e paz. Gostaria que vocês já abrissem a Escritura no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico 23. No último domingo, nós iniciamos esta nova série de mensagens chamada No Ritmo da Graça. A ideia é nós aprendermos a descansar em Deus, a resetar a nossa vida e a permitirmos que o Senhor nos renove. Aqui nós apresentamos, então, soluções para crentes cansados, esgotados. Depois de um ano difícil, aliás, 2 anos difíceis, esta é a hora em que nós paramos por alguns instantes e refletimos sobre como nós devemos viver, andar neste mundo. Nós aprendemos na semana passada os passos iniciais nesta caminhada da graça. Mas em uma boa corrida é necessário algumas paradas. Na Fórmula 1, por exemplo, essas paradas são o que nós chamamos de pit stop. O piloto, por alguns momentos da corrida, deve parar em um box e a sua equipe de mecânicos deve trocar os pneus e fazer outras manutenções necessárias para que o carro continue funcionando. Sem essas manutenções, é possível que o piloto não chegue ao fim da corrida. E algo muito similar acontece na nossa vida, queridos. Se nós só corremos, só aceleramos, só fazemos, sem parar, em algum momento teremos problema. É necessário que a gente desacelere um pouco, que a gente descanse um pouco e permita que o Senhor trabalhe em nós, enquanto nós descansamos. Essa é a vontade de Deus, estabelecida no capítulo 23 do livro de Levítico. E por agora eu queria que vocês lessem comigo apenas o verso 3. O texto diz assim: em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco por meio da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo aplique em nosso coração toda a Sua vontade. E que o exemplo do Teu Filho Jesus nos constranja, nos humilhe, mas também imprima em nós, Pai, o caráter que o Senhor deseja. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estar cansado faz parte de ser humano. É uma das limitações que o Senhor quis colocar sobre nós. E Ele conhece muito bem como o nosso corpo e a nossa mente funcionam. É por isso que aqui no capítulo 23 de Levítico, Deus estabelece várias formas pelas quais nós devemos descansar. Datas, períodos, épocas que nós devemos parar e simplesmente descansar. Ele começa, como nós lemos, de uma forma a estabelecer um descanso semanal, o sábado. Uma vez a cada semana, todo o povo de Deus é chamado a parar. Mas não para por aí. Nos versos seguintes, e depois você pode ler o capítulo 23, Deus estabelece outros momentos periódicos, anuais, períodos no ano, também chamados de festivais, onde o povo de Deus não trabalha, apenas descansa. Temos a Páscoa, o Festival de Colheitas e o Pentecoste, entre outros. Por 8 vezes nesse capítulo, a expressão não realize trabalho algum aparece aqui.
E essa lei não é apenas religiosa, não serve apenas para o culto, serve para o nosso deleite e prazer. Deus entende que nós precisamos disso, Ele nos criou assim, e Ele estabelece esses momentos para nós. Cultuar a Deus nesses períodos é importante, mas não é toda a vontade de Deus. Descansar é mais do que isso, é mais abrangente do que isso. Descansar é realmente interromper o trabalho e por alguns instantes dar lugar à recreação. Nós não conseguiremos funcionar 24 horas por dia, todos os dias do ano, e por isso, como um carro de Fórmula 1, nós paramos no pit stop, recebemos algumas manutenções de Deus para continuarmos a corrida. É por isso que em outro momento da Escritura, o Senhor afirma que Ele dá sono aos que ama. Se nós queremos viver de fato no ritmo da graça, então nós devemos aprender a desacelerar e ter alguns cuidados. Mas quais cuidados são esses? Através de três textos bíblicos, eu gostaria de observar com vocês como Deus deseja que a gente se cuide no tempo de descanso. Primeiramente, como você pode acompanhar no seu boletim, é necessário termos cuidado com o corpo. Se você puder, vá até o texto de 1 Timóteo, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 4. Quando penso em cuidado com o corpo, eu me lembro imediatamente do que Paulo instrui aqui ao seu pupilo, o jovem pastor Timóteo. 1 Timóteo 4, verso 8, diz o seguinte: o exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Nós lemos na NVI, mas eu prefiro a versão NVT, que diz o seguinte: o exercício físico tem algum valor. O exercício físico tem algum valor. Muitos leem esse texto de forma equivocada. Pensam que aqui Paulo está de alguma forma escanteando a atividade física, deixando de lado a importância do cuidado e do zelo com o corpo. Mas não é isso. De fato, diante do exercício da piedade, da santidade, diante do exercício da espiritualidade, o exercício físico, ele acaba tendo menor proveito. Mas isso não significa que ele não tem nenhum. Se observarmos bem esse texto, há de fato algum proveito na atividade física. Mas o que Paulo está dizendo é que esse proveito é momentâneo. Ele é para essa vida. Por mais que você se esforce, corra, faça caminhada, vá à academia, constantemente visite um nutricionista, por causa do pecado, o nosso corpo se deteriorará, envelheceremos. Algum dia, se Cristo não retornar, morreremos. Todos os dias o nosso corpo está recebendo algum tipo de mal, algum tipo de consequência do pecado, seja o próprio envelhecimento ou uma doença. Então, por mais que você se esforce, esse proveito é momentâneo, é efêmero. Mas o proveito da piedade, ele é eterno. Ele traz consequências e benefícios para a vida futura. Mas, queridos, muitos de nós, apesar de ter uma vida piedosa, uma vida de oração próxima ao Senhor, estamos com dores nas costas, não aguentamos passar muito tempo em pé, temos dores constantes, o ombro dói, o joelho dói,
E a gente só vive reclamando porque o nosso corpo simplesmente não aguenta o tranco. É o dia inteiro andando para lá e para cá, indo ao supermercado, voltando para casa, levando o filho na escola, segurando a criança. Você não consegue dormir bem. Quando está trabalhando, passa horas e horas atrás de um computador, mais horas atrás de um volante. Seu corpo não aguenta. E nesse sentido, mais oração, de fato, vai acrescentar ao seu espírito, vai acrescentar ao seu relacionamento com Deus, mas você precisa, além disso, de cuidar do seu corpo, absorver o proveito momentâneo que o exercício físico, a atividade tem hoje. Porque senão, se o seu corpo continuar desfalecendo, provavelmente isso abaterá também o seu espírito. Isso afetará também o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com seus irmãos. Você ficará doente, não conseguirá sair de casa, ter comunhão com os santos, vir à igreja, porque não cuidou bem do seu próprio corpo. Como diz o sábio em Provérbios, o homem bondoso faz bem a si mesmo. O homem bondoso cuida de si, porque entende que este corpo foi criado por Deus, é uma dádiva divina. Todas as nossas capacidades motoras, as nossas habilidades físicas, tudo isso é um presente que Deus nos deu. E se nós não usamos isso da forma correta, o Espírito de Deus nos repreende. No capítulo seguinte de 1 Timóteo, Paulo diz ao jovem pastor: não beba apenas água, beba um pouco de vinho por causa da sua saúde. O apóstolo entende a necessidade que todos nós, crentes, temos de cuidar, sim, do nosso corpo físico. Sobremaneira, a piedade é muito mais importante. A santidade é muito mais valiosa. Mas não podemos deixar de lado também, queridos, o nosso corpo. Em 1 Coríntios, Paulo apresenta uma teologia do corpo. Ele nos diz que o corpo é para o Senhor e o Senhor é para o corpo. E o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para resgatar também o nosso corpo. E Paulo conclui dizendo: glorificai a Deus no seu corpo. Por isso nós precisamos dormir, comer moderadamente e se exercitar. Sem essas manutenções diárias, queridos, estamos desonrando o mandamento bíblico. Estamos desonrando ao Deus que nos fez seres físicos. Um pastor chama as suas atividades físicas de desligamento estratégico para nutrir o corpo e a alma. É assim que nós devemos enxergar nossas atividades, os nossos exercícios. Eu sei, parece algo pouco cristão, pouco santo, mas, queridos, vocês não têm ideia das repercussões que isso traz à nossa vida. Alguns estudos já demonstraram como a atividade física melhora a pressão arterial, por exemplo, a circulação sanguínea, previne de várias doenças, melhora até mesmo o sistema imunológico. Além disso, o exercício físico tem inúmeros proveitos para a nossa mente. Um estudo realizado na Revista Americana de Medicina Preventiva demonstrou que a prática de atividade física por mais de 3 vezes na semana tem impactos positivos em pessoas que estão em tratamento de depressão, ansiedade ou estresse. Queridos, continue orando a Deus para que Ele dê bom ânimo a você, para que Ele cure suas dores, para que Ele melhore sua ansiedade ou depressão. Continue fazendo isso, busque ao Senhor, Ele te dará satisfação, mas, irmãos, não deixem de lado o que o próprio Deus resolveu usar como cura, como graça para a sua vida. O escritor do livro que nós usamos como base para a nossa série diz o seguinte: viver uma vida ao compasso da graça é receber a graça de transpirar
como também a graça de se refrescar. Olhemos para a Escritura e para os exemplos bíblicos disso. Mulheres, olhem o que o livro de Provérbios traz para a mulher virtuosa. Ela cinge os lombos de força e fortalece os braços. Homens, como Gideão e Sansão, tomem a força que o Espírito de Deus dá a vocês para o bem da sua alma, do seu corpo e da sua casa. Jovens, a beleza de vocês está na sua força, diz o livro de Provérbios. Por que deixaremos tudo isso de lado, se o Senhor se interessa tanto para que sejamos zelosos no nosso bem-estar? De fato, queridos, nós não podemos nos tornar idólatras. Esse não pode ser o fim último das nossas vidas. Mais uma vez, por mais que você lute e se esforce, o seu corpo não resistirá nesta vida. Em algum momento, pela graça de Deus, seremos ressuscitados e teremos um corpo glorioso à semelhança de Jesus. Mas hoje, os nossos esforços ainda são momentâneos. Mas nós precisamos disso. Se queremos viver bons dias aqui servindo o Senhor de forma proveitosa, podendo nos reunir frequentemente com os irmãos, pregar o Evangelho, andando por essa cidade por horas, com fôlego. Se queremos fazer bem ao reino de Deus aqui, nesta vida, precisamos disso por hora. Comecem então, queridos, comecem então a mexer o corpo. Vocês escolherão benefícios de descanso e manutenção. O dia de trabalho será menos cansativo, será menos destrutivo, seu corpo estará mais preparado para isso. Receba a ordem de Deus, amém? Cuidar do corpo é a primeira manutenção. Mas em segundo lugar, nós devemos ter cuidado com os olhos e com os ouvidos. E eu gostaria que agora você fosse ao capítulo 46 do livro dos Salmos. Salmos 46, verso 10. O texto diz o seguinte: parem de lutar e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A expressão inicial aqui, parem de lutar, tem a tradução mais adequada: aquietai-vos, aquietem-se. No original, o sentido é de relaxar, afrouxar, como uma corda apertada que você assolta um pouco. Segundo o salmista aqui, a terra está sendo abalada, os mares estão bravos, movimentados, perturbados, nações se movimentam para guerrear. Esses são os sons ensurdecedores deste mundo, que não permitem que a paz se prolongue aqui. Mas em meio a todos esses sons, o salmista diz que há uma paz que nós podemos e devemos desfrutar. Para desfrutarmos dessa paz, queridos, é necessário que a gente se aquiete, que a gente relaxe um pouco, que a gente emudeça, que a gente sossegue. E o salmista aqui instrui o povo: parem, cessem tudo, contemplem a Deus, porque Ele será encontrado no silêncio. A questão é que na nossa era, os sons ensurdecedores muitas vezes não vêm de guerras, não vêm de abalos sísmicos ou desastres naturais.
Esses sons ensurdecedores vêm dos nossos smartphones. O tempo inteiro ouvimos o seu barulho. O primeiro toque, a foto de algum conhecido em uma viagem internacional e o seu coração se enche de inveja. O segundo toque, uma mensagem de um vizinho malcriado e você é tomado pelo ódio e pela ira. O terceiro toque, sua loja favorita está em promoção e liquidação e de repente você é roubado pelo consumismo e pela vaidade. E a cada toque, o seu coração é preenchido por mais pecados. Você não consegue, não vai conseguir ouvir a voz de Deus, enquanto esses sons atrapalharem a sua audição, enquanto essas imagens atrapalharem a sua visão. Deus quer falar com você, mas como Ele vai fazer isso? Se você está com fones de ouvido o tempo inteiro, se você não quer dar atenção, se tudo nesse mundo te chama mais atenção do que o Senhor. O salmista diz: aquietem-se, sosseguem e contemplem a Deus. Parem por alguns instantes. Há uma relação inseparável entre conhecer a Deus e a quietude, entre se aproximar de Deus e estar em silêncio. Mas o tempo inteiro nós queremos estar conectados. Como desfrutaremos da graça do Senhor assim? Se entre nós e o Senhor há a tela de um celular. Alguns estudos mostraram que o simples fato do celular estar sobre a mesa, enquanto você conversa com alguém, só isso já muda o tom da conversa e o nível de empatia que você tem com a outra pessoa. E se é assim com outros, como não seria com o próprio Deus? Nossa atenção é roubada, nós acordamos e já abrimos o celular, já queremos verificar e-mails, mensagens. Antes do café da manhã, nós já abrimos o nosso Facebook, nós já comentamos em um blog, nós já vimos alguns vídeos do YouTube, nós já curtimos várias fotos nas redes sociais. O dia vai passando, queridos, e os sons ensurdecedores desse mundo nos tornam surdos para o Senhor. Desacelerar aqui é permitir que tudo ao nosso redor seja desligado, desconectado, para que possamos ter tempo com Deus. A propósito, isso não faz bem nenhum à nossa mente. Parte da nossa ansiedade, do nosso desespero, da nossa preocupação, vem do fato de que nós não queremos parar. Quando recebemos a última notícia do jornal, ficamos loucos. Mas Deus quer falar em meio a tudo isso. Blaise Pascal certa vez disse que se há uma miséria em nós, ela deriva do fato de que não conseguimos ficar algum tempo sozinhos com Deus, em silêncio. Não conseguimos estar com Deus em silêncio. Precisamos de atividades, precisamos de afazeres, precisamos de produção, precisamos de som. Mas nós só ouviremos o Senhor quando desligarmos tudo. Pare por alguns instantes, querido. Retire as notificações, coloque o celular no silencioso. Se necessário, desligue. Deixe-o em casa quando for sair. Deixe-o longe de você ao adormecer. Pegue-o apenas depois de algumas horas no início do dia. Mas tenha tempo de quietude para o Senhor, para o bem da sua alma, para o bem da sua mente. Se você quer viver no ritmo da graça, você precisa acalmar o seu coração. O ritmo da graça é suave, é tranquilo, é calmo. É totalmente contrário aos barulhos ensurdecedores desse mundo. Você crê nisso?
Se o primeiro cuidado que nós devemos ter ao desacelerar é com o corpo, e o segundo com os olhos e com os ouvidos, o terceiro cuidado é com a nossa mente. O último texto que nós usaremos é Romanos capítulo 12, verso 2 e 3. Romanos capítulo 12, verso 2 e 3. O texto diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Se tem algo que não para, é o nosso pensamento, ainda que todo o resto pare. Você está deitado na sua cama, meia-noite, e você começa a se lembrar da resposta que você poderia ter dado naquela discussão de 5 anos atrás. Não é assim? Nossos pensamentos não param, e na maioria das vezes, eles são descontrolados. Ou seja, eles acabam nos dominando e não nós que os dominamos. Mas indo na contramão disso, o que Paulo estabelece aqui é que nós devemos ter responsabilidade sobre a nossa própria mente, sobre os nossos próprios pensamentos. Ele nos instrui a buscar uma transformação, uma renovação. E essa renovação começa exatamente em mudar o pensamento que nós temos acerca de nós mesmos. Ele diz que não devemos ter um conceito elevado de nós, ou seja, orgulhoso, soberbo, mas pelo contrário, e a solução não é ter um pensamento depreciativo, subestimado, mas um pensamento equilibrado, porque se nós também subestimamos quem nós somos, nós estamos deixando de lado a graça de Deus em nós. Mas Paulo diz, tenham um conceito equilibrado. Parte de nossas mazelas, parte do nosso sofrimento vem do fato de que estamos o tempo todo gastando energia pensando de forma errônea, errada sobre nós mesmos. Alguns pensam que conseguem abraçar o mundo inteiro com braços curtos, que o trabalho e o sucesso é tudo que há, que precisam produzir, ganhar, para terem algum significado, para serem alguém. Outros acreditam que não são ninguém, que são inúteis, que não podem fazer nada. Não entendem o que Deus fez por meio de Cristo. Não entendem a graça que Deus nos dá por meio de Cristo. Esses dois grupos precisam urgentemente atentar para a instrução de Paulo aqui. Precisamos ter responsabilidade dos nossos pensamentos, mudar a nossa mente, pensar de outra forma, ativamente entender, pregar ao nosso próprio coração sobre quem nós somos de fato. Se nesse momento você responder a pergunta, quem é você? Por onde você começará? Usando algumas palavras, o que define quem você é? Qual a sua identidade? Os homens podem se definir pelo trabalho, como a maioria o faz. Um advogado, um médico, um arquiteto. Mas o que vai acontecer se você perder o seu emprego? As mulheres podem se definir pelo seu papel na família, como mãe e esposa. Mas o que vai acontecer quando o seu filho sair de casa? Ou se o seu marido falecer? Onde estará a sua identidade? Alguns se definem pelos pecados passados, pelas más decisões que já tomaram. Mas o que acontece quando Deus chega e te oferece perdão e graça?
Nossa identidade não está nessas coisas, queridos. Biblicamente falando, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre quem nós somos é se somos ou não salvos por Deus. Isso é a primeira coisa que deve definir quem você é, porque se você é um salvo por Deus, o seu descanso pode começar. Seu coração pode se aquietar, sua alma pode ter paz. Você foi rejeitado, Deus aceita você por causa de Cristo. Você foi abandonado, o Espírito Santo acompanha você por toda a vida, intercedendo por você, auxiliando você. Você foi injustiçado, no tribunal de Deus já não há mais condenação por causa de Cristo Jesus. Você foi magoado, entristecido, a graça, misericórdia e paz em Deus. Se você é salvo, querido, se você entende que a sua identidade está em Jesus e na salvação que Ele provê para você, então você pode descansar. E como diz o apóstolo Paulo em Filipenses, pensar nas coisas do alto, nas coisas boas, nas dádivas de Deus, nas bem-aventuranças, porque é o Senhor que define quem você é. Mas e se você não for salvo por Deus? E se você ainda não for um cristão, um crente em Jesus Cristo? A Escritura também tem algo a dizer sobre você. Você, assim como eu, nasceu pecador. Desde o ventre da sua mãe, tudo que você fala, pensa, sente e faz é contrário à vontade de Deus. A sua vontade, a sua felicidade é tudo que importa. O que você deseja, você toma a força, não interessa as consequências disso. Só que em algum momento, como eu, você ficou exausto, entendeu que nada o satisfaz, entendeu que não há o que você faça, o que você realize ou o que você alcance que acalme o seu coração e te dê alegria. Você está cansado desse mundo, das pessoas e até de si mesmo. Se esse é o seu caso, se você está de fato exausto de tudo e de todos, se nada neste mundo mais te satisfaz, se não há nessa terra algo que te dê prazer, e se você está se perguntando qual o seu propósito, o que você deve fazer, se ainda há algo que possa ser feito para você se encontrar, para você encontrar alegria e satisfação, a Escritura te apresenta o Evangelho de Deus, o próprio Cristo. A verdade, queridos, é que nós fomos criados por Deus e para Deus, para ter um relacionamento com Ele, satisfação plena nele. Fora disso, nós estaremos sempre exaustos e insatisfeitos. Correremos e ficaremos cansados e não chegaremos a lugar nenhum. Sem Deus, nós não podemos fazer nada. Porém, o próprio Deus, para solucionar esse problema, enviou seu Filho, que encarnou neste mundo. E Ele foi o único digno de receber a justa condenação pelo nosso pecado, porque Deus é santo, e o pecado tem consequências, e o preço dele é a morte. Mas Jesus tomou em seu corpo o preço que nós deveríamos pagar, para que nós pudéssemos então receber a graça de Deus, a sua misericórdia e a sua salvação. Se você está exausto, mas agora entende tudo isso, confessa a sua culpa como pecador, se arrepende dos seus pecados, crê em Cristo e se rende a Deus, você recebe dele
um fardo leve. O peso do pecado não estará mais sobre você. A condenação do pecado não estará mais sobre você. E você também poderá descansar. E receber de Jesus o crédito da sua morte. Mas você precisa responder quem você é. Esse é o momento de parada, queridos. Esse é o momento de desacelerar. Pensar por alguns instantes. E deixar que Cristo faça as manutenções necessárias em nós. A partir daqui, se o Espírito dele não chegar ao nosso coração, não nos alcançar, não aplicar a sua palavra em nós, teremos sérios problemas na corrida. Mas se você entende que a vida não é só acelerar, que viver no ritmo da graça é se permitir ser parado por Deus, nesta manhã, Ele quer parar você. Ele quer silêncio para falar com você. Ele quer mudar a sua mente. Ele quer te dizer quem você é. Ele quer salvar você completamente, alma e corpo, para a ressurreição. Porque quando enfim Cristo voltar e nos ressuscitar, nunca mais nós estaremos esgotados e cansados. Para sempre nós estaremos no descanso de Deus. Enfim, alcançaremos o final da corrida, a linha de chegada. Mas nós precisamos parar agora e nos deixar ser cuidados por Deus. Abaixe sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, nós entregamos a Ti todo o nosso ser, o nosso corpo, a nossa mente, os nossos sentidos, o nosso coração. Nós queremos agora, Deus, ouvir a Tua voz, parar, desacelerar, porque nós precisamos ser cuidados por Ti. Não está tudo bem. Nós estamos esgotados, nosso corpo não aguenta mais, nossa mente está confusa e perturbada, nossos olhos e ouvidos estão o tempo todo sendo atacados por este mundo, roubados por Satanás. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, encontra o nosso coração e a nossa mente nesta manhã. Aplique a palavra do Deus Pai em nós e toda a sua vontade, imprima em nosso caráter o caráter do próprio Cristo. Nós queremos, Deus, enfim chegar na linha de chegada, alcançar o fim da corrida, encontrar com o Senhor lá e viver eternamente com o Senhor. Mas por vezes é difícil. Por vezes a gente não consegue mais acelerar, por vezes não dá mais. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Seu cuidado, nós precisamos da Sua manutenção. Então nos encontra nesta manhã, Deus, e nos renova, nos faz entrar no ritmo da graça, para que possamos, Deus, descansar em Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus.